o que eu vejo acontecer no país é uma partidarização de várias instituições, né, dentre elas o TSE e o STF, tentando impedir a todo custo uma vitória de Jair Bolsonaro, né? Então, essa ideia que ministros do TSE e do STF, uma vez que parte dos ministros do TSE são do STF, espalham por aí de que é um instrumento necessário e indispensável à democracia, não é bem verdade. Aliás, não é verdade, porque não é assim em muitos outros países do mundo. Primeiro, quando fala que é para se abster de anunciar, exibir ou publicar por qualquer meio episódio quem mandou matar Jair Bolsonaro, estão cometendo um ataque à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. Agora não está mais em discussão se é Jair Bolsonaro ou Lula, está em discussão se a gente quer censura ou não, se a gente quer um país democrático ou não, um país onde funciona o Estado de Direito ou não. É isso que está em jogo. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Vou conversar com o deputado Marcel Van Hatten, que está acabando uma reunião, acabando um momento, porque hoje o momento está muito difícil, né? Todo mundo buscando entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma censura. São tempos sombrios, tempos esquisitos, tempos difíceis, como diz o ministro Marco Aurélio, o ex-ministro Marco Aurélio, né? Tempos sombrios, tempos muito difíceis. Estamos todos assustados, todos tensos. Eu acho que pau que dá em Francisco dá em Chico, de modo que eu não consigo entender como é que um jornalista pode achar normal a censura e não criticá-la com ele, né? Não é na emissora dele. Cadê o presidente do Senado? Cadê o presidente da Câmara? Cadê os protestos? Não é? Marcel Van Hatten fez um protesto muito veemente. Lavou minha alma, assim. A Jovem Pan lança um comunicado aos seus jornalistas dizendo: caros, com base em decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo, com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar, Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado. Lula é ladrão. Lula é corrupto. Lula é chefe de organização criminosa. E cá está ele para conversar com a gente. Tudo bem? Tudo bom? Está me ouvindo bem? Que momento é esse, em tempos sombrios, como diz o ministro Marco Aurélio? Tempos sombrios, tempos horrorosos, tempos de censura que nós não imaginávamos poder voltar a viver no país, né? Uma tristeza. Eu confesso que, com a minha idade, que já vivi, comecei minha carreira na ditadura, eu achava que 2 ditaduras na mesma encarnação seria impossível. Mas hoje eu vi que não é impossível, né? Muito triste, viu? E eu disse no outro discurso que vai em seguida também, em relação ao Brasil paralelo, Leda, que tudo é muito surreal no país, né? Porque o TSE está aí com a celebração de 90 anos da corte, só que, deixa eu levantar aqui um pouquinho também, só que uma coisa que não se diz é que esses 90 anos, se nós formos ver na linha do tempo, vão dar lá em 1932, quando o Brasil era governado por Getúlio Vargas, que foi um ditador também, né? Então, a própria TSE foi criado por um ditador. É algo que... para quem tem um pouco de vivência de mundo e não precisa nem sair do país para isso, para quem conhece a literatura internacional sobre eleições, fica muito claro que esse órgão centralizado, como é o TSE no Brasil, não é algo comum no mundo todo, né? Então, essa ideia que ministros do TSE e do STF, uma vez que parte dos ministros do TSE são do STF, espalham por aí de que é um instrumento necessário e indispensável à democracia,
Não é bem verdade. Aliás, não é verdade, porque não é assim em muitos outros países do mundo. Só que aqui no Brasil fica aquela coisa, né? Quem tem autoridade, quem é ministro, quem é, né? Parece que o que fala é automaticamente verdade ou lei. E não é assim que deveriam as coisas funcionar. Pelo contrário, nós devemos continuar questionando as coisas. E eu fui hoje à tribuna questionando uma determinação do TSE que acabou virando também numa recomendação da Jovem Pan e, sinceramente, meu WhatsApp não para, é por todos os lados que eu tenho recebido mensagem. Instagram hoje, só hoje, o Instagram estava até meio parado, eu recebi mais de 30 mil novos seguidores, então as pessoas estavam esperando por alguém que falasse e, Claro. infelizmente, tem muito poucos em Brasília aqui com essa postura de falar nesse momento crítico. Quando Mas, eu Leda, vi a antes sua... de continuar, a gente foi de novo direto para o assunto. Deixa eu te pedir desculpa. Faz tanto tempo que a gente ia conversar e não deu para marcar um dia. Durante a campanha não deu certo. E, nossa, eu tenho uma admiração tão grande por ti. Eu lamento tanto que a gente não tenha conseguido falar ainda. Então, obrigado por essa oportunidade de novo de estar na live com você e obrigado a todos que estão nos acompanhando. São milhares de pessoas. Eu fico muito honrada que você tenha aceito agora o convite. Eu entendo, porque você estava no sufoco da campanha, né? Mas a gente não conseguiu achar uma hora. Mas tudo bem, achamos agora num dia decisivo para o Brasil, né? Porque o dia é a volta da censura, é o começo de um outro Estado não democrático de direito. O que é que está acontecendo, né? O que eu vejo acontecer no país é uma partidarização de várias instituições, né, dentre elas o TSE e o STF, tentando impedir a todo custo uma vitória de Jair Bolsonaro. Né? E fala alguém aqui que é independente, você me conhece, mantive a independência ao longo de todo o meu mandato, fui muito coerente com o que eu defini na campanha, inclusive questionei muitas vezes quando o próprio presidente Bolsonaro descumpriu promessas dele da campanha passada. Eu mantive as minhas. Eu sei que há explicações para isso, explicações são diferentes de justificativas, mas eu fui lá e critiquei sempre de uma forma construtiva. E outras tantas vezes ajudei o governo aqui em pautas importantes para o Brasil, na Previdência, por exemplo, na reforma administrativa, mais do que a própria base do governo. Então eu faço esse disclaimer, né, esse alerta aqui, porque eu sou independente e tenho observado que o que está acontecendo é uma perseguição a quem está de um lado do espectro político, apoiando o presidente Bolsonaro, que não se vê em quem apoia o outro lado, que, por sinal, durante muitos anos foi hegemônico no Brasil e tem apoiadores extremamente violentos. Falam em ameaça ao Estado de Direito, ao STF, mas é bom lembrar que o MST invadiu o Supremo Tribunal Federal, literalmente. E não aconteceu nem perto do que está acontecendo com aqueles que jogaram foguetes ou que falaram coisas que não deviam, exageraram na dose. Mas, sinceramente, quem está hoje ameaçando o Estado de Direito e a própria Constituição são aqueles que deveriam defendê-lo no Supremo Tribunal Federal. E eu falo, não tem problema com falar as coisas. Eu fui eleito deputado para falar, não para ficar calado. Se você ficar calado e fazer outra coisa da vida. Agora, é muito estranho, porque você está sendo um dos únicos. Você falou, o senador Girão, eu vi ele falando também. Mas eu não vi. Mas eu não vi o presidente do Senado, não vi o presidente da Câmara, não vi essas pessoas se manifestarem, o que é muito esquisito, no mínimo suspeito, né? Por que não se manifestar? É uma coisa que está a liberdade de expressão está na nossa Constituição, né? Exatamente. Seria importante que se manifestassem, e principalmente no Senado, que levassem adiante pedidos de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem amplíssimo respaldo popular. Né? Se vai dar em alguma coisa ou não, é do jogo político, né, e das fundamentações jurídicas que o próprio Senado fará. Mas impedir a abertura de qualquer processo de impeachment é lamentável, porque ninguém está acima da lei. Ninguém pode se imaginar mais do que ninguém num Estado de Direito. E hoje o que nós estamos vendo acontecer é exatamente isso no nosso país. E você, claro, critica a censura como todos nós, né?
Lógico, não tem nem cabimento uma coisa dessa. O que está acontecendo, inclusive, é censura prévia. Olha o que aconteceu com o Brasil Paralelo, né? É. Eu vou postar em seguida o vídeo da minha fala de manhã, né, que foi, aliás, antes desta fala que viralizou. Foi tudo num discurso só. Aí separamos em duas partes, né? Uma relacionada à Jovem Pan, que foi essa de 4 minutos, e outra que vai ser postada agora em torno de 7 minutos, falando da questão do Brasil Paralelo. Né? E se nós observarmos, vou pegar aqui a página do Brasil Paralelo e abrir aqui, na verdade está no meu perfil também a nota oficial do Brasil Paralelo, que eu retuitei ontem, já recompartilhei. Tem 3 pontos muito importantes que o Tribunal Eleitoral, Tribunal Censor, eu estou dizendo, não superior, censor eleitoral, está atacando dos nossos direitos e liberdades individuais ao fazer esse tipo de manifestação ou determinação ao Brasil Paralelo. Né? O primeiro, quando fala que é para se abster de anunciar, exibir ou publicar por qualquer meio episódio quem mandou matar Jair Bolsonaro, estão cometendo um ataque à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão. Né? Não é possível que um meio de comunicação como o Brasil Paralelo, que não é um meio de comunicação tradicional, mas a vida mudou, os meios de comunicação mudaram, né? Você melhor do que ninguém sabe disso, né, Leda? Hoje nós estamos todos aqui fazendo live no Instagram, né? Hoje o Brasil Paralelo é um meio de comunicação. Tem mais de 400 mil, quase 500 mil assinantes do Brasil Paralelo. Não é eu sou um deles. Eu também. Então, e não é de dar inveja a muita rede de TV por aí? Então, a primeira coisa, estão atacando a liberdade de imprensa e liberdade de expressão, né? Com essa determinação de não veicular quem mandou matar Jair Bolsonaro. O segundo é a liberdade política, porque está exigindo, determinando que o Brasil Paralelo interrompa todo tipo de anúncio pago de quaisquer conteúdos considerados político-eleitorais, especialmente envolvendo os candidatos Jair Messias Bolsonaro e Lula. Quem é que determina exatamente o que é político-eleitoral? Para começar, uma Suprema Corte iluminada? Porque qualquer coisa pode ser político-eleitoral em se tratando de Lula e Bolsonaro, certo? E você proibir qualquer tipo de patrocínio em relação a isso, ainda que esse patrocínio vá redundar em perda ou ganho de votos para um lado ou para outro, é uma interferência na liberdade política de um meio de comunicação e principalmente dos seus assinantes, porque esse meio de comunicação só subsiste em razão dos seus assinantes. E o terceiro ponto é que o canal Brasil Paralelo tem o seu YouTube desmonetizado, que é uma das fontes relevante de receita. São mais de 300 funcionários. Então, são mais de 300 funcionários. Eu até nem sabia o número exato. Eu sei que eu estive recentemente lá, o Henrique Viana, fundador do Brasil Paralelo, né? É meu amigo pessoal. Aliás, ele trabalhou comigo, não sei se você sabe, mas ele foi meu assessor no gabinete de deputado estadual. Não sabia. Antes de fundar, foi o coordenador da comunicação na minha campanha de deputado estadual em 2014, olha só. Aí depois trabalhou no meu gabinete e hoje tenho muito orgulho de dizer que ele é o fundador e dos principais acionistas, né, e diretores do Brasil Paralelo. Então, eu os conheci, eles ainda moravam no Sul, ainda moravam lá. Pois então, quando eu conheci. Eu conheci de longa data. Então, você conheceu muito antes de mim. Eu não sei quando você conheceu, ele foi por aí, 2015, Não, eu conheci, 2016? ele já tinha o Brasil Paralelo, você conheceu antes. Ah, conheci antes. Não existia o Brasil Paralelo nem na cabeça talvez na cabeça dele sim, mas não existia ainda. Há uma história muito bacana, até uma hora a gente pode contar, quem sabe juntos eu e ele, ainda não foi contada propriamente. Então vamos fazer. Mas voltando à questão do Tribunal Superior Eleitoral, eles estão infringindo o quê? Aqui estão atacando o quê? A liberdade econômica. Porque, como você disse, são mais de 300 funcionários. Se uma das fontes relevantes de receita é cortada, né, enfim, como diz aqui, até o dia 31 de outubro de 2022, então por 2 semanas vai parar de entrar o dinheiro do patrocínio do YouTube, com certeza vai ter problemas para a empresa, para Brasil Paralelo, manter as suas despesas em dia. Sim. O pagamento das despesas em dia, inclusive de funcionários. Então, isso é muito triste, muito triste. Mas eu acho que a ideia do ministro do Supremo é exatamente estrangular isso, né? Estrangular a entrada de dinheiro. É o que ele tem feito em relação a outros canais. Exatamente. Ele tem feito... Aliás,
Mas teve também decisões do TSE com outros canais desmonetizando, né, Leleda? Tem. Né? Eu Não, te atualizei, se desmonetizou não me engano. 40 e tantos canais, tem 40 e tantos canais sobre É. mira disso, né? Não, está sendo uma desproporção. Eu até li na tribuna, né? Teve 37 vezes que o Lula recebeu, ganhou, né, no Tribunal Superior Eleitoral direito de resposta contra o Bolsonaro sobre supostas fake news, e o Bolsonaro 7 ou 6, nem lembro. E Acho que agora eu são soube que 6. hoje, durante a programação do horário eleitoral do Bolsonaro, foi interrompida no meio por 8 segundos quando começaram a falar que Lula era ladrão com um QR Code do TSE, mandando para o site deles. Olha que absurdo. Olha, então Não sei se é estava que nem na sabendo disso, eu ditadura recebi há mesmo, pouco. né? Pois é censura. E não dá para dizer que não é. Então, o que eu acho, que eu Meu espero que Deus. esse tiro saia pela culatra, porque o que eles estão pensando? Estão pensando que, né, evitando que as pessoas tenham acesso à informação, e a informação é clara, a informação é verídica, Lula é ladrão, Lula é corrupto, Lula foi condenado em 2 instâncias, e depois, quando subiram aqui para o STJ, foi confirmada a condenação dele em primeira e segunda instância. Ele só não está cumprindo pena porque o STF anulou o processo. Mas as condenações aconteceram, foram comprovadas. Não só dele, de vários outros empresários, de vários outros envolvidos no maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E bilhões foram devolvidos, né? Da onde saíram esses bilhões? Exatamente, foi devolvido todo o dinheiro. Então, isso tudo aconteceu. O que eles estão querendo fazer? Estão querendo evitar que a população tenha acesso a essa informação na expectativa de que Lula ganhe a eleição. Só pode. Agora, eu espero que a população brasileira se dê conta de que estes ministros que estão fazendo isso, e que foram em parte, e parte também relevante, indicados pelo PT para estarem nesses postos no Poder Judiciário, que eles já estão fazendo isso hoje sem que o Lula esteja no poder. Imagina se esse homem volta. Imagina se o PT volta. Então aqui não está mais em jogo a minha divergência com o Bolsonaro ou a minha discordância com o governo dele em alguns pontos ou em muitos pontos, dependendo da pessoa que está nos assistindo. Tem gente que votou em outros candidatos, como eu votei no Felipe Dávila no primeiro turno, tem gente que anulou o voto, tem gente que não foi votar, tem gente que votou em branco. Agora não está mais em discussão se é Jair Bolsonaro ou Lula, está em discussão se a gente quer censura ou não, se a gente quer um país democrático ou não, um país onde funciona o Estado de Direito ou não. É isso que está em jogo. Então é isso que a gente quer o preocupa. MST no governo, né? E essa invasão de igreja que aconteceu aí, né? Lá em Joinville? Se a gente quer o MST invadindo terra de novo, porque praticamente não houve invasão. Inclusive, o Bolsonaro deu vários títulos de propriedade para essas pessoas que antes faziam parte de um movimento marginal, que é o MST. Mas as coisas não podem ser ditas como elas são no Brasil, é algo absurdo. Eu digo, o MST é um movimento marginal. Não, um movimento social. Não é social, nada é marginal, haja margem da lei. Criminoso. Eu não quero isso de volta para o meu país. Então eu não vou poupar um esforço para falar o que eu penso, para falar o que tem de ser dito, porque eu não quero o Brasil de volta nas mãos do PT e do Lula. Eu não posso aceitar isso para o meu país. O governador Zema, que é do seu partido, está tendo um papel fundamental, né? Muito bom. Nesse trabalho, né? Ele está Muito indo bom. pessoalmente aos lugares, se empenhando como poucos, né? Com certeza. Ele está fazendo um trabalho fantástico em Minas. Vários trekkings já estão dando aí a possibilidade real da virada em Minas Gerais, e virando Minas Gerais, a chance de virada nacional é muito grande, porque todo presidente que venceu a eleição no Brasil em período democrático venceu também em Minas Gerais, né? E é o segundo maior eleitorado. Zema foi um excelente governador, ele se elegeu em primeiro turno, fez um mandato fantástico. E ele é o nosso candidato aí já, eu digo isso como membro do Novo aqui na Câmara, eu quero que ele seja nosso candidato a presidente na próxima eleição. Mas para ele poder ser candidato a presidente, também passa por essa eleição aqui, porque com o PT no governo, sinceramente, do jeito que estão indo as coisas, eu não sei que tipo de país a gente vai ter em 4 anos. Com o ódio e o rancor que ele tem no coração, olha, é complicada a coisa. O Zema pegou Minas Gerais destruído, com uma dívida absurda. Até os funcionários públicos tinham dívida por conta do governo que antecedeu o Zema.
O governo fez empréstimos consignados e não pagou. Os funcionários fizeram empréstimos consignados e o governo não passou essa parte. É um escândalo o que aconteceu em Minas Gerais. Fernando Pimentel deveria estar preso, deveria estar na cadeia, cumprindo pena pelos seus crimes. Então, isso enfim, é parte do que nós estamos vendo hoje acontecer no Brasil. Em Minas Gerais, uma leniência com os gastos públicos por parte de grande parte da classe política, que deixou o PT fazer o que fez. Chega um partido diferente como o Novo, com Zema, que foi um candidato improvável, vence a eleição e agora, depois de 4 anos, consegue a sua reeleição e trabalha para que Bolsonaro possa se reeleger nesse segundo turno, também deixando claro que tem diferença com o Bolsonaro. E eu acho que essa mensagem é importante, Leda, para quem está nos assistindo, sabe? Porque eu sei que tem muita gente que é bolsonarista fanática, tem muita gente que é radical do Bolsonaro, aliás, eu também digo isso, teve muita gente que atrapalhou a eleição do Bolsonaro, que poderia ter sido em primeiro turno, ele mesmo com muitas manifestações que agora ele disse se arrepender e pediu desculpa. O maior inimigo dele... Ele também se atrapalha. Ele também atrapalha ele mesmo frequentemente. Mas o maior inimigo dele é ele mesmo. Tá? O maior inimigo do Bolsonaro tivesse feito um governo menos tumultuado como o do Zema, em Minas, teria ganhado o primeiro turno. Eu sei que ele é muito mais perseguido pela imprensa, pelo próprio STF. Eu sei disso tudo. Agora, ele também alimenta muitas dessas polêmicas de forma desnecessária. Né? Mas tudo bem, o que eu queria dizer aqui é que, assim, aqueles que são, né, hoje os considerados mais radicais apoiadores também precisam entender que o voto agora tem que ser buscado principalmente fora da rede social, principalmente nos círculos com os quais nós não falamos, ou que eu falo mais, quem é independente fala mais, né, para evitar voto em branco, voto nulo. Voto no Lula nem se fala. Tem gente que votou no Lula que votou iludido pela propaganda do PT, que é muito boa. Né? Quem não quer viver na propaganda do PT? Agora, é uma ilusão. É uma ilusão. E umas promessas vãs, né? A picanha para todo mundo. Não se pode, é um negócio inacreditável. Você viu a inflação do preço da carne na Argentina, como subiu já? Impressionante. Né? Argentina, a pessoa tem que também Chile, se informar. Venezuela são os exemplos para o PT. Cuba. Se esses são os exemplos de países que são sucesso para o PT, eu não sei por que alguém vota no Lula ou no PT para ter o mesmo desastre no Brasil. Né? Todos os países que o PT defende, tem gente que quer sair do país. Né? E muita. Então nós precisamos lembrar quais são os modelos que deram certo no mundo, e não são os modelos defendidos pelos petistas. A Operação Acolhida, por exemplo, é uma prova concreta disso, né? Exatamente. A quantidade de gente atendida na Operação Acolhida é chocante. Chocante demais. Demais. É triste, né, o que acontece com essas pessoas. É triste, é muito triste a pessoa chegar com 15 quilos a menos, né? Desestruturado. Metade da família vem, metade fica. Uma coisa horrorosa. Leda, tá me dando um nervoso, só que o meu livrinho aqui tinha que estar mais para frente para poder ver o título. Deixa eu ver se agora aparece. Aí, ó, pode ser? E qual é o título? É o livro novo que eu escrevi com o Thiago Albrecht, Política é Coisa do Diabo? É uma pergunta. E aí, política é coisa do diabo? Não, não é. Mas é bom a pessoa ler para entender melhor por quê. Eu vou responder logo para a pessoa não achar que senão eu estou fazendo coisa do diabo aqui. Mas é o Thiago Albrecht, é um teólogo luterano, concorreu agora a deputado estadual também. É pastor luterano, licenciado, concorreu a deputado estadual nessa última eleição. E nós dois escrevemos esse livro, então, como estava me dando nervoso, que eu estava aparecendo o título inteiro, eu fui dar uma mexidinha ali. Tem um pouco de toque. Aí depois me manda, pede para a sua assessoria me mandar uma foto da capa, que aí eu peço para inserir, quando for para o YouTube, aparece mais claramente. Ah, eu faço isso. Okay? Eu vou te mandar uma cópia autografada também, vai chegar na tua casa. Oba, que bom. Tá bom. O Marcel, me diz uma coisa. Sabe que eu me lembrei hoje cedo de você, porque foi você que me disse... Quer dizer, primeiro eu vi a sua manifestação na Câmara e me senti representada, sabe? Tá bom. Agora eu achei quem falou o que eu tinha vontade de falar, entendeu? Mas, afora isso, eu me lembrei de uma poesia que eu sempre achei que era, sei lá, de um poeta
do Brasil, depois achava que atribuía-se ao Mayakovsky, depois atribuía-se a não sei quem, e que você que me disse que era de um luterano. Qual que era? Eu até publiquei hoje, o ranking dos políticos publicou em 2019, Martin Niemöller, símbolo da resistência aos nazistas. Sim, da resistência aos nazistas, exatamente. Um dia vieram, levaram o meu vizinho que era judeu, como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram o meu outro vizinho, que era comunista, e como eu não sou comunista, também não me incomodei. No terceiro dia vieram levar o meu vizinho católico, como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram, e já não havia mais ninguém para reclamar. É isso mesmo. Muito emblemático isso, né? Isso é tão importante, é tão verdadeiro, é o símbolo da resistência aos nazistas, foi escrito em 1933. E foi você que me disse quem foi que escreveu. Numa live que eu fiz com você, ou numa entrevista presencial. Olha só, não me lembrava mais que eu tinha dito. Você que me esclareceu isso. Eu nunca mais esqueci, porque eu passei anos atribuindo a outras pessoas, entendeu? Isso. Ah, que legal, que legal. Foi muito legal. E é algo que a gente vê só depois que aconteceu a tragédia, né? Porque é aquela história, a gente vai deixando, vai deixando. Eu mesmo fiz uma crítica hoje aqui no plenário, Leda, aos parlamentares que não estão aqui, tá? Porque eu não acho que todos deveriam estar aqui, porque tem muitos até que eu prefiro que estejam em casa, principalmente os do PT, tá? Mas assim, o pessoal do PL, o pessoal aí da base de apoio do governo, eu sei que tem muita gente fazendo campanha na base, mas hoje tinha sessão aqui, ontem também, só tinha ontem e hoje. Não tem mais sessão, já encerrou, aliás. Amanhã os deputados já podem continuar a campanha e nem vai ter sessão semana que vem. Eu acho que os deputados da base do governo tinham que estar aqui, tá? Porque na campanha teve muita gente fazendo campanha por votar em quem é da base do Bolsonaro. Eu não era, eu sou deputado independente. Inclusive, eu sofri bastante com isso porque várias pessoas queriam votar em quem era do Bolsonaro, não queriam votar no independente, por mais que o Marcel seja quem ele é, mas ele, né, é independente. Vamos votar em alguém do Bolsonaro. Onde estão esses deputados do Bolsonaro hoje? Sabe, aqui na tribuna falando, não vi. Talvez tenha alguma exceção que eu perdi em algum momento que eu saí do plenário, mas não vi. A gente tem que estar mais organizados para isso. Eu acho que esse foi um dos problemas desse governo e para um novo mandato, se Bolsonaro vencer, eu acho que nós temos que fazer tudo para vencer agora no segundo turno, é tentar evitar o máximo possível esses rachas que tem aí na direita, porque a esquerda... É reorganizar, né? Reorganizar a base, reorganizar quem justamente é a mais alinhado, ainda que tem uma divergência aqui, uma divergência ali, para não perder o protagonismo nos grandes temas. Porque nós perdemos a chance, Leda, de lá atrás, em 2019, fazer a CPI da Lava Toga. E quem pediu para retirar as assinaturas dos senadores da CPI da Lava Toga foi o governo, que deve hoje estar arrependido, mas na época o governo que não deixou instalar. E aí o resto é história. O Supremo Tribunal Federal se agigantou, viu que ninguém ia cobrar nada deles, não rolou CPI, não abriram impeachment, agora está aí. O monstro está criado. E com a chegada do Rodrigo Pacheco, então ficou mais tranquilo ainda, né? Eu diria. Exato. Eu acho que esse é o primeiro grande desafio passadas as eleições, né? Achar um candidato viável de direita à presidência do Senado para que o Rodrigo Pacheco não continue como presidente por mais 2 anos, porque é certo que ele vai querer continuar. Isso não deveria acontecer para o bem do Brasil, né? Exatamente. Aliás, para o bem do Brasil, a gente tem que rever muita coisa, porque o Novo, por exemplo, perdeu o Thiago, né? Que foi um deputado muito interessante, muito importante também. O Ganime também, né? O Ganime, os dois concorreram a outros cargos, né? E concorreram a outros cargos. Quer dizer, não desmerecendo os outros deputados do Novo, de jeito nenhum, mas os dois eram bastante, né? Fortaleciam bastante a bancada. Muito. O Ganime foi candidato a governador do Rio, o Poit em São Paulo, e o Thiago foi candidato a vice-presidente. E perdemos os três nesse sentido mesmo, porque nenhum deles acabou se elegendo, né? E foram excelentes parlamentares. Aliás, são ainda, porque o mandato vai até o fim de janeiro. Vai até o fim de janeiro. Mas agora, foi uma pena. Foi uma pena. Uma outra coisa a se lamentar é a atitude do João Amoedo, né? Eu tô tão... Eu, às vezes, prefiro até não comentar para que ele volte à irrelevância que ele um dia teve e que ele só adquiriu depois relevância em virtude
do apoio de milhares de voluntários, de doadores, de pessoas Brasil afora que acreditaram nele e que foram traídas, né? Porque quem votou nele em 2018, por mais de 2,5 milhões de votos, não imaginava que um dia ele ia abrir voto no PT. No Lula, menos ainda. Há talvez alguns poucos perdidos ali, dos 2,5 milhões, porque é muita gente, tivesse alguma simpatia pelo PT. Mas assim, a grande maioria, quase todos os que eu conheço que votaram nele se sentem traídos como eu me senti. Então vou aproveitar a oportunidade aqui também, Leda, para pedir desculpa para todos aqueles que me acompanham aqui e a quem eu pedi voto no Amoedo em 2018. Eu também não sabia que isso ia acontecer, senão eu não teria pedido, né? E é lamentável ver ele fazendo isso agora, porque o grande objetivo de vida dele, me parece muito claro, hoje é o de afundar o partido que ele ajudou a fundar. As manifestações dele contra nós, contra o Zema, contra os dirigentes partidários, tem, na minha visão, pelo que eu acompanho de política, e nesse assunto eu tenho algum conhecimento, são primordialmente para prejudicar o Partido Novo. Porque, olha só, além dele prejudicar com essas manifestações todas, ele não tem mais nenhuma função no partido, ele não é mais dirigente, ele é só afiliado. Vários dos amigos mais próximos dele, que eram dirigentes, já saíram de posição de direção, inclusive muitos já se desfiliaram, né? Então, além dele nos prejudicar com manifestações usando o nome do Novo e o 30, nas redes sociais dele, continua lá João Amoedo Novo, João Amoedo 30, além de nos prejudicar, porque vão frontalmente contra aquilo que a gente defende e os nossos princípios, ele ainda acaba fazendo com que se confunda, né, o eleitor lá fora sobre qual é o posicionamento real do Partido Novo. Então, isso eu acho muito triste, eu acho que não é um papel que deveria ter sido... enfim, eu nem imaginava que ele cumpriria um papel desse nesse período todo, mas a gente deve satisfação aos nossos eleitores e às pessoas que nos seguem, e eu já disse várias vezes, eu espero que ele se desfilie. Se ele não se desfiliar, né, que seja expulso do partido, porque não dá para continuar com uma pessoa que tem sabotado o partido desse jeito como ele está fazendo. E para a gente fechar, o que você vai enfatizar no seu novo mandato? Olha, em time que está ganhando, a gente não mexe, né? Então, o contexto mudou um pouco em relação a 2018, é claro. Nós temos um outro momento agora no Brasil em 2022, 2023 para frente. Vai depender muito de quem vencer a eleição, né? De novo, espero que seja Bolsonaro, né? Nós temos aí poucos dias até o dia 30, e eu peço para todos que estão assistindo, né, quem tem dificuldade em votar em Jair Bolsonaro, não votou no primeiro turno, deixe suas divergências de lado nesse momento, volte a enfatizá-las depois, mas vote no Bolsonaro no 22, no dia 30 de outubro. Né? Se for Jair Bolsonaro, vamos continuar trabalhando pelas reformas, pelas privatizações. Espero que seja um governo mais, como eu disse antes, né, voltado a um projeto de união nacional, né, e não tanta divisão e tanto diversionismo que a gente viu acontecendo. Eu espero que seja um momento mais tranquilo pelos próximos 4 anos. Agora, se for Lula o vencedor, a gente vai ter que trabalhar na oposição ferrenha a tudo que for nefasto e ruim para o Brasil, e tenho certeza que não vai faltar, infelizmente, né, motivo para a gente estar na tribuna e nas comissões e em todos os locais que a gente puder, evitando o pior que acontece no Brasil, porque Lula já prometeu que não vai continuar com reformas, vai revogar a reforma da Previdência Trabalhista, diz que quer voltar atrás no fim do imposto sindical, e a gente vai ter que trabalhar muito para evitar que isso tudo aconteça. Né? Então, meu mandato quer regular a mídia. E quer regular a mídia. É uma preocupação absurda. E ontem, no podcast do Flow, ele disse que vai educar que é preciso educar as pessoas que trabalham nas redes sociais. Como é que ele quer fazer isso? Como é que você acha que ele quer fazer isso? Punindo quem discordar, deve ser, né? É um absurdo. Essa regulamentação das redes sociais não me parece uma atitude democrata, né? Claro que não, claro que não. Imagina alguém do PT assistindo essa live aqui, dizendo para mim e para você o que não pode dizer. A gente discorda em tudo, eles vão simplesmente nos... Bom, a Jovem Pan está lá com 5... A Jovem Pan está hoje com 5 ou 6 palavras. Ontem a Ana Paula Henkel deu receita de bolo.
É que É, você é muito novo. Quantos anos você tem, eu Marcel? tenho 36. Então, você é mais novo que meu filho, olha isso. E, e, na verdade, é claro que você não lembra, mas eu lembro perfeitamente, porque eu comecei no jornalismo nessa época em que tinha um monte de palavras que a gente não podia dizer, um monte de assuntos que a gente não podia tratar. E o Estadão, o Estado de São Paulo, dava na primeira página, quando a notícia era censurada, a receita de um doce de abóbora com coco, de um bolo, enfim. E ontem eu até criei um canal de bolo, pelo sim, pelo não, eu agora faço bolos às sextas-feiras. Só assim, para. Nossa, Como a gente está uma. rindo, mas é de chorar, né? A Porque a gente gente está rindo nunca para não imaginou. chorar, né? A Para não gente é um tempo chorar. que a gente não imaginava que ia voltar. Eu Nunca, realmente não o imagina. vivi, mas eu obviamente li dessa história, eu conheço a história, né? É, Infelizmente é algo que a gente agora precisa, com muita veemência, dizer: não queremos isso de volta para o Brasil. E a saída mais urgente, mais rápida para isso, é não permitir a vitória do PT e do Lula no dia 30 de outubro. As pessoas estão pedindo para fazer alguma coisa. Claro, a gente vai tentar fazer o que puder, mas vocês estão vendo a falta de articulação que tem aqui a base do governo no Congresso Nacional. Já não tinha quase ninguém aqui. Esqueçam antes da eleição de alguma coisa. O que nós temos que fazer é campanha e votar no dia 30 de outubro, no 22. Não tem jeito. É por aí. Marcel, muito obrigada pelo seu tempo. Conseguimos finalmente, eu fico muito feliz, muito honrada, muito obrigada. Imagina, eu estou muito contente mesmo de estar falando contigo. Ó, tô aqui no vou mostrar aí o Congresso Nacional, é o fundo, tá Olha aí vendo o lá? Congresso. É, Tão aqui no bonito, meu né? gabinete 958 em Brasília. Tão bonito, tão desrespeitado, tão aviltado, Pois é. mas a gente está lá. Vilipendiado, porém lindo. Vilipendiado, Mas porém lindo. alguns honram, e isso faz a diferença, né? A gente Faz, tem que felizmente, sim, priorizar os que honram. Eu acho com que você certeza. honra e te dou parabéns pelas suas atitudes. Muitíssimo obrigado, Leda. E Muito você honra o obrigada. jornalismo também, e eu te agradeço demais por mais essa oportunidade. E vamos fazer Imagina. mais vezes com menos intervalo de tempo entre uma live e outra, porque é Tá bom, tá super bom falar com você. combinado. Eu também adoro falar com você. Um beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Boa Marcel. noite. Até a Você faz, próxima. Boa se puder noite. fazer a collab aqui, já sai direto da minha página, né? Ah, se puder, como é que faz? Eu não sei. Você, quando encerrar, você compartilha e você vai marcar pessoas e convida colaborador. Aí você me bota lá e já vai direto para minha página também. Tá, vou tentar. Você fecha, aí você compartilha com coisa, depois você vai convidar colaborador. Acho que vai dar certo. Torce. Se não der certo, eu posto. Se não der certo, você posta. Tá bom, vou Eu tentar. posto, sem Nunca fiz, problema. mas eu vou tentar. Tá bom. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.